E com elementos até daquele universo fantástico que a gente falou de algumas novelas do Aguinaldo Silva, porque no meio da campanha presidencial o Silvio Santos aparece como candidato. Não é? Se você bota isso numa novela, Cris, então, você vai falar, não, para, o autor viajou, né? Vamos falar de outro tipo de novela, que é um gênero que eu amo, e é um gênero novo, digamos assim, para a televisão, que é a série documental. Documentário sempre foi aquele negócio, o filme, o documentário, tudo. Mas série documental, eu assisto uma atrás da outra. E é isso aqui que eu falei que eu corri lá no teu site para ver. Falei, nossa, a opinião dela é a mesma que... Eu amei O Caçador de Marajás, melhor novela, né? E é uma novela melhor novela real. Porque é uma novela real. É uma novela real. E que se fosse uma novela fictícia, todo mundo ia falar, não, isso nunca aconteceria. Nesse momento que eu lembrei da frase do Maneco. Foi. Não é porque é uma história tão incrível e tão absurda. E tem tudo. Tem tudo. Tem vilão, tem... aliás, só tem vilão, não é? Mas tem traição, tem roubo, tem falcatrua, tem golpe, tem de tudo nessa novela. Foi uma das séries que me surpreendeu, das séries documentais que me surpreendeu muito esse ano. Eu assisti ela, eu coloquei, eu falei, vamos ver, eu lembro alguma coisa da época. Eu era muito garoto na época, eu tinha 14, 15 anos. Falei, não, eu lembro daquilo. E eu não consegui parar de assistir, foi um atrás do outro de uma tacada só. Então, e na época eu tinha já 22 e estava já trabalhando em redação. Você era cara pintada? Não, 22, em 92, não. As caras pintadas tinham 16, 14, 18, até aí, né? Depois 18 já não fui cara pintada, não. Inclusive, eu cobri o Anos Rebeldes com Gilberto, me deu uma boa entrevista por fax na época. Na Folha, estava na Folha da Tarde, naquela ocasião que eu... Depois, porque no começo da minha história ali, eu trabalhei com o Flávio Ferreira Neto, e depois a Folha da Tarde passou por uma reforma e o Ferreira Neto foi retirado do jornal junto com outros colunistas. A Júlia Nogueira de Sá assumiu o jornal, trocou todo o time de colunistas, e como eu já estava ali ao alcance do jornal fazendo freela, ela me chamou para fazer a coluna de TV. E é ali que eu comecei minha coluna de TV. E naquela ocasião, 92 foi isso, o Gilberto me deu uma entrevista por fax, e o fax chegava assim na Folha da Tarde, longuíssimo. Nos últimos anos ele estava super lacônico, ele já não funcionava mais fazer por escrito. E aí, na época, a Teresa Collor foi dar uma entrevista no programa do Clodovil, na Manchete, e eu fui cobrir essa entrevista da Teresa no Clodovil, e o Pedro Collor resolveu aparecer para buscar a mulher lá no Limão, na sede da professora Ida Kolbe, onde era a Manchete. Linda estrutura da Manchete aqui em São Paulo, era maravilhosa. E não tinha nem repórter da Folha, não tinha nenhum repórter de política, e eu fiz esse papel, sendo naquela ocasião, repórter que me considerava uma repórter de TV. Interessada apenas em entretenimento. Eu não acompanhava com detalhes o noticiário político. E aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque eu percebi que eu precisava... Televisão tem tudo, né? Sim. Televisão, você vai avaliar o jornal, o jogo de futebol. E aí, isso foi um divisor de águas na minha história, porque eu achava que eu era uma repórter, um colunista de entretenimento, que via novela, que via auditório, que, claro, acompanhava algumas coisas mais de forma do que de conteúdo em telejornais, mas ali eu percebi que eu precisava me aprofundar muito mais na leitura do dia a dia, para estar pronta para uma ocasião como aquela, porque eu não sabia detalhes, assim, sabe? E era uma avalanche de detalhes diariamente, como em qualquer escândalo. Todo dia tinha novidade, todo dia um jogo virava. Parecia novela, dessas novelas que tem reviravolta, porque era uma atrás da outra. E eu, assistindo a série, eu até não lembrei disso. Quando eu escrevi, que eu falei, olha... Eu participei um momento de Pedro Collor, né? Teve esse momento. Mas a série é muito feliz, né? Porque ela enxerga esse momento político pelo viés da disputa dos irmãos, né? Que, na verdade, mais do Pedro. Mas o Fernando era aquele cara, o bom vivant. Então, que ia lá sacar dinheiro do caixa enquanto o outro trabalhava. Era o playboy. Era o filho preferido. O outro era o filho que dava duro. Como fala a Dora Kramer
no documentário ela fala, eu tenho certeza que isso foi uma questão de mãe, né? Exatamente. E a mãe também é uma figura muito... É uma série com tantos personagens. E as histórias, porque todo mundo morreu em volta. Exatamente. Foi muito rápido a morte de cada um, sabe? Naquela explosão toda, acontece o que acontece com a mãe. Fica em coma um tempão. Bem no meio da divisão ali dos filhos, da briga dos filhos, a mãe toma partido de um dos filhos, não é? E toma esse partido publicamente. E aí tem a questão da mãe... erro, né? Não podia fazer isso. É. Tomar partido público. Não teria como fazer isso, né? Não teria... E tomou partido do filho que a população estava começando a ir contra. Porque naquele momento, era quando estava começando, o Collor já tinha uma antipatia ali, já... Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Ascensão e queda. Ascensão e queda, realmente. Não é? Mas você vê que o Collor, ele resiste até hoje, né? Então tem uma ascensão e queda de um personagem que não sai de cena. Isso é bem impressionante. Inclusive, também. eu achei que poderia ter um 8º episódio. A gente já quer mais. Vamos pedir, a gente quer... Vamos pedir segunda temporada. Mas tinha que ter um 8º episódio, não só dizendo o que aconteceu ali em algumas linhas, mas mostrando realmente a volta do Collor a ser eleito. Ele se envolve novamente em novos escândalos e termina preso. Sim, sabe? chegou depois a ser até aliado do governo Lula, que foi adversário dele. Foi aliado do Lula, depois vira aliado do Bolsonaro. Um cara... Que personagem. Que personagem. Que personagem. Mas muito rica também essa leitura da família. A série mergulha, né, nessa infância. Pô, eu achei muito boa. E a trilha sonora, né? Que é fantástica. Também, né? Só tem isso, né? Você fica com aquela música na cabeça, pensa em mim e nunca mais. Porque a trilha é toda feita de músicas que se tocava na época e combinam perfeitamente com o que está sendo retratado. Eu amo o episódio do debate político. Sabe? Meu Deus do céu. Eu acho que tinha que ter um documentário, uma série documental, só falando da campanha presidencial que elegeu Collor. Assim, mas analisando, primeiro, a gama de concorrentes que tinham ali, e parecia uma grande escolinha do professor Raimundo, que era todo mundo muito mas caricato. Eram muito bons. Não, muito? Caricatos, mas sem marqueteiros. Sim, numa época que se fazia... falavam de conhecimento, é impressionante isso. Sabe, Leonel Brizola, uma baita de uma figura. Covas, né? Imagina, Maluf. Ulisses, olha os candidatos que foram, poxa. Covas, Ulisses, o Collor, o Lula, o Maluf. Maluf. E os programas, os debates acabavam se tornando... Agora, você vê, a gente falando de novela, né? Quando é importante sempre ter a mocinha e a vilã fortes... É isso, assim, Covas, Maluf, Brizola, Lula. Tinham personagens muito bons ali. Sim. Que aí as adversidades, as divergências entre eles ampliava a qualidade individual dos caras ali. Porque você fala... Porque era isso, né? Quando o Covas morreu, o Maluf morreu um pouco, né? Porque esse duelo entre eles... Sim, a dualidade forte, ali... Murchou, né? Você falou, pô, o Maluf perdeu a graça, assim. Meio isso, é muito louco. E com elementos até daquele universo fantástico, que a gente falou de algumas novelas do Aguinaldo Silva, porque no meio da campanha presidencial, o Silvio Santos aparece como candidato. Não é? Se você bota isso numa novela, Cris... Então... Você vai falar, não, para, o autor viajou, né? Só porque não estava dando ibope, colocou isso para ali. Sabe, não, isso aconteceu, isso foi história do Brasil. É muito impressionante. E as mortes todas, assim, né? O Pedro com um negócio na cabeça e todo mundo suspeitando que ele fosse louco, ele tem um tumor no cérebro. A mãe com um AVC, com que fica em coma infarto, um bom tempo em coma. E para coroar o PC Farias, né? Que foi essa morte que ninguém aceita até hoje. Que um assassinato que ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Ninguém aceita que tenha sido passional. Porque como é que pode um cara desse morrer passional, né? E tem um filme que eu cito até no texto do blog, chamado Morcego Negro, que é do Cleison Vidal e do Chaim. E da Léa Van Steen, ele acho que está no Globoplay, que é outra leitura desse período, que é o
A história do Paulo César Farias. Mas é filme ou é documentário? É um filme, é um documentário, Tá. De 2 horas. Não é série, acho que tem 2 horas. Mas ele é um filme, ele é contínuo ali. Você pode fatiar, mas ele tá numa edição só. E é interessante notar como o Paulo César era um outsider nesse universo de uma família já estabelecida na política, né? Tem o Arnon Collor de Mello, os caras são ali da família a Tereza, da família de usineiros em Alagoas. Tem ali um status quo ao qual o PC não pertencia. Ele era um vendedor de carros. E esse cara entra nesse universo e quando a corda estoura tudo em cima dele. É. Então tem as pessoas falando isso no no filme do PC, que as pessoas, ele devia se tocar que ele era uma carta ali descartável para a sociedade, né? É muito interessante isso. Agora, você viu nesse corte que aqui de vez em quando rola um papo bem sério também, não é? E papo como esse que você acabou de assistir, tem um monte aqui no canal. Então, olha só, sai desse vídeo agora e vai procurar, porque com certeza você vai encontrar muita coisa que vai te surpreender. E aproveita que está por aqui, não deixe de se inscrever e ativar as notificações do nosso canal. Valeu, até mais!